A neurociência avançou muito e, nos últimos anos, trouxe descobertas inéditas sobre o funcionamento do cérebro, que é considerado o nosso mais sofisticado e importante órgão. Trata-se de um maestro que lidera toda a orquestra do sistema fisiológico humano. Muitas são as funções do cérebro. Ele envia estímulos para o funcionamento de órgãos, músculos e tudo o que compõe o organismo. São neurônios, conexões nervosas, sinapses, neurotransmissores que precisam de estímulos para um funcionamento ainda mais eficiente. Essa neurologista cita a importância do exercício cerebral. Essa perda de neurônio que causa a perda de memória. Então, ela não só previne a perda, como tenta restaurar esses neurônios já que estão mortos, né? Então, ele aumenta a neuroplasticidade cerebral. Então, é uma prática importantíssima. Ter uma dieta equilibrada, ter um estilo de vida mais saudável, evitar estresse do dia a dia, tudo isso acaba afetando também a região cerebral responsável pela memória. Então, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, a gente tem que proteger o nosso cérebro. Protegendo, através da prática dessas atividades que eu citei, vai também proteger os vasos sanguíneos, vai também melhorar a performance cardíaca, vai proteger contra infarto, contra AVC, né, que é o derrame. Então, é todo um estilo de vida que ajuda na mudança dessas questões da memória. Além do exercício físico, também precisamos estimular a nossa cognição. E para iniciar este processo, basta apenas a mudança de alguns hábitos. Mesmo nas atividades do dia a dia, às vezes como escovar os dentes, a gente sempre, usualmente as pessoas pegam muito com a mão direita, direita para escovar os dentes, então às vezes você pegar a esquerda faz uma nova programação no seu cérebro, às vezes para desembrulhar ali a balinha. E, por exemplo, outra dica muito legal é você fazer, por exemplo, você que trabalha, ao ir para o seu trabalho, muitas vezes as pessoas costumam pegar o mesmo trajeto, então busque fazer trajetos diferentes também. Situações simples como essa, você traz a longevidade para o seu cérebro. Em meio a uma realidade virtual que parece se confundir com o mundo real, algumas práticas que eram comuns em um passado recente podem nos ajudar a manter o cérebro ativo. O que é muito importante vocês saberem também é que com o uso excessivo que nós temos hoje, que nós somos submetidos, agora ainda mais na pandemia, tanto para as crianças, os adolescentes e mesmo nós do universo adulto, estamos cada vez mais imersos no mundo tecnológico. O mundo tecnológico traz muitas vantagens para nós, mas muitas vezes para o nosso cérebro ele gera uma carga de estímulos que nós precisamos de outras atividades que nos ajudem, Então, às vezes, voltar para atividades também manuscritas, de você escrever, de você ler em livros mesmo de papel, fazer atividades manuais também favorece o desenvolvimento do cérebro nesse mundo tão tecnológico que nós vivemos hoje. E por falar em leitura e atividades manuais, estes são alguns hábitos que fazem parte da rotina da Cláudia Almeida. Ela é jornalista, uma função que exige muito raciocínio e concentração. A boa notícia é que ainda na infância ela encontrou nas palavras cruzadas um hobby que vem de família. Eu faço palavras cruzadas desde criança, incentivada pelo meu pai, Então, assim, é um hábito que eu já aprendi com ele, Ele fazia palavras cruzadas nos jornais, na época não tinha essas revistinhas ou esses livrinhos prontos, mas sim, ele fazia e eu estava ao lado, tinha uns 10 anos de idade e me lembro dele insistir, não olhar a resposta, porque tem a resposta às vezes, ou no rodapé da própria Palavras Cruzadas no jornal, ou quando você compra essas revistinhas, no final da revista tem a resposta, mas não é legal você olhar a resposta, O bacana é você queimar seu cérebro, tentar descobrir qual é a resposta correta. Para aumentar o desafio, a jornalista também faz palavras cruzadas em inglês,
Um outro passatempo que ela utiliza para estimular o cérebro é a leitura. Cláudia conta que esse tipo de prática tem promovido qualidade de vida e melhorado o desempenho profissional. Eu acho que o principal benefício é você ampliar seu vocabulário. Eu sou jornalista, então eu tenho obrigação de ter um bom vocabulário, né? Eu não posso ficar perdida, às vezes, quando eu vou estar, por exemplo, na frente de uma televisão, ou dando essa entrevista, inclusive, como nós estamos fazendo agora, ou se eu tenho algum cliente no meu trabalho, estou conversando com ele, eu tenho que ter argumentos, né? Quando você vai se explicar, quando você vai se expor. Então, eu acho que isso é o principal benefício, né? Esse é o principal benefício das palavras cruzadas. Assim como a leitura, vai ampliar o seu vocabulário. Atualmente contamos com diversas ferramentas nesta missão de colocar o cérebro para malhar. Práticas muito comuns como a leitura, jogos de tabuleiro, jogos de carta, favorecem muito o desenvolvimento cognitivo e essa longevidade do nosso cérebro. E nós estamos em uma academia, é isso mesmo, uma academia. E você deve estar se perguntando o que é que isso tem a ver com a matéria. E onde estão os pesos, equipamentos, supinos? Calma que eu vou te explicar. Essa é uma academia de ginástica cerebral. E no lugar de todo aquele aparato de aparelhos pesados, aqui se trabalha com ferramentas pedagógicas. No lugar dos músculos, os neurônios é que passam por uma verdadeira malhação. A escola não trabalha com disciplinas como língua portuguesa ou matemática. São técnicas baseadas na neurociência e outras que há séculos são utilizadas em países asiáticos. Estamos na turma da melhor idade. Neste momento, os alunos estão exercitando o cérebro utilizando o ábaco, ou seja, uma ferramenta de cálculo muito comum em países orientais. Aqui na escola, eles utilizam o soroban, que ainda hoje é muito comum no Japão, para a realização de cálculos. Mas o método aproveita a ferramenta para trabalhar diversas habilidades cognitivas. Pessoal, nós vamos começar agora com a parte do ábaco, nós vamos fazer o treino individual. Então, o ábaco é uma ferramenta no qual nós utilizamos para trabalhar atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, a agilidade de raciocínio e também a coordenação motora fina, tá bom? A estimulação cognitiva é justamente você estar estimulando o seu cérebro para você conseguir melhorar os resultados dele, né? E isso funciona basicamente como uma ginástica física mesmo, como se você estivesse fazendo uma ginástica para o corpo. Por quê? Porque você vai começar a perceber resultados. Os resultados eles vão começar de dentro para fora, né? Então você vai estimulando o seu cérebro e você vai percebendo melhoras de dentro para fora. Então, com o passar do tempo, com a prática, você vai melhorando a sua velocidade de raciocínio, as pessoas começam a perceber que você está com a memória melhor, que você pensa de forma diferente, que você está estimulando o seu cérebro de uma forma diferente, e com isso você consegue resultados melhores também. Ou seja, se tem uma palavra que está longe da metodologia da escola, é a inércia. Aqui são trabalhadas as múltiplas inteligências. Neste momento, a aluna está praticando o Arukone, um jogo de lógica oriental que tem o intuito de interligar pontos com apenas um traço, sendo que as linhas não podem se sobrepor ou cruzar-se. Cada atividade aqui trabalha uma ou mais habilidades cognitivas. Tá vendo como os níveis de desafios são intensos? Dona Maria Lúcia tem 75 anos e há 4 ela se tornou adepta da ginástica cerebral, uma prática que trouxe não apenas melhoras no raciocínio, mas também qualidade de vida. Faz um bem porque interage, né? E aprende muita coisa. E aí dá bem pra gente ter atenção, mais atenção, né? Memória. Ao longo desses 4 anos, o que a senhora sentiu diferença na questão cerebral, de memória, entre outras coisas? Principalmente a memória e o raciocínio. Eu senti que melhorou muito. A Heloísa está desafiando o cérebro com o Tangram, um quebra-cabeça geométrico de origem asiática,
Com este jogo, é possível formar várias imagens e trabalhar o raciocínio lógico, o estímulo da parte visoespacial do cérebro, ou seja, aquele que usamos para ter noções de espaço, como, por exemplo, quando utilizamos para estacionar um carro. Essas são algumas habilidades trabalhadas ao praticar esse jogo. No caso da Heloísa, todos esses estímulos estão sendo muito importantes, pois ela desenvolveu recentemente sequelas cerebrais após contrair a Covid-19. Eu estava fazendo faculdade, eu tive que parar, porque eu não conseguia raciocinar, não conseguia acompanhar os colegas, né? E aí eu procurei o Supera. E aí, assim, eu até comentei com a professora que com mais ou menos 30 a 40 dias eu sentia a diferença. Eu não conseguia guardar número de telefone, não conseguia guardar, fazer contas, né, básicas, né, de somar. O raciocínio parava no meio, né? Então, assim, teve um grau diferente. Gente, são tantas possibilidades de estimular a memória que é lógico que eu também vou entrar aqui nessa jogada, vou entender aqui como que funciona. A instrutora Érica vai me explicar. Nós temos alguns dos vários jogos que o método utiliza. Por exemplo, esse aqui. Tá, esse aqui é o Tangram, né? O Tangram, ele é um quebra-cabeça, então são 7 peças e com essas 7 peças dá para formar mais de 2.500 figuras. Então, é um quebra-cabeça que ele é praticamente ilimitado, né? Então, a gente pode montar uma infinidade de imagens utilizando essa ferramenta. E ela vai trabalhar a parte de inteligência visoespacial, raciocínio lógico, né? Então, aqui a gente pode começar, por exemplo, montando um quadrado com 2 peças. O cérebro é tão ágil que a gente nem percebe determinadas ações espontâneas. Aí você encontrou, né, as 2 possibilidades para formar um quadrado, né, com 2 peças, que são as 2 possíveis. São muitas novidades pedagógicas. Durante essa reportagem, eu também tive a oportunidade de desafiar o meu cérebro. Tem outras possibilidades também, esse jogo aqui. Isso também é um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, né? Então, ele se chama chocolate. Aqui parece que é simples, né? Então, a caixinha de chocolate está preenchida. E aí, quando a gente tira, né, o nosso objetivo é voltar o chocolate para dentro da casinha, né? Para dentro da caixa, de forma que ele fique montado corretamente. Gente, e aqui tem um lema, não pode falar que é difícil, o exercício ele é desafiador. A Maria Cecília tem 9 anos e cursa o 4º ano do ensino fundamental. Ela se tornou adepta da ginástica cerebral há apenas 6 meses. Apesar do pouco tempo de prática, a menina tem visto resultados, inclusive nas atividades escolares. Ajuda o nosso sistema imunológico e também na escola melhorar algumas coisas, por exemplo, matemática, língua portuguesa, e história, geografia, outras demais coisas também. Neste momento, ela está se desafiando com o jogo Parede Colorida. É preciso encaixar as peças sem encostar as cores, seja na horizontal, vertical ou diagonal. Será que a Maria Cecília vai conseguir? Também é possível estimular o cérebro pela internet. Essa plataforma virtual faz parte do método. Neste jogo, a Maria Cecília precisa clicar o mais rápido possível nas joaninhas que aparecem na tela, antes delas desaparecerem. Este jogo exercita o foco e a atenção. A Lorena, que é a mãe da Maria Cecília, diz que a filha está curtindo muito esse tipo de prática. Como ela é uma criança competitiva, os jogos fizeram com que os olhos dela brilhassem, né? Então, assim, ela ama o Supera. Para a gente não vir, alguma coisa aconteceu, né? Para faltar aula. Então, porque não falta. A mãezona orgulhosa explica que os estímulos cerebrais ajudaram a filha a conseguir resultados em áreas antes não imaginadas. E eu fiquei feliz há alguns dias atrás que ela falou: mãe, a professora me disse que eu fui a criança que fez mais pontuação no jogo da robótica. Robótica é uma disciplina que ela tem na escola. Saindo da academia de ginástica cerebral e de volta à casa da Cláudia Almeida, a jornalista, que é adepta da leitura e de caça-palavras, conta que os jogos se tornaram um programa em família,
uma competição saudável, que também se torna algo prazeroso quando se consegue alcançar o resultado. No caso das palavras cruzadas, chega a ser divertido e chega a ser desafiador. Então você quer descobrir, né? E quando você descobre, te dá prazer. Você fala assim, nossa, eu consegui! Não é possível que eu consegui terminar isso. E outra, aí você fica cronometrando o tempo. Em quanto tempo eu consegui fazer isso? Acaba que vira um desafio. Você pode até reunir a família, todo mundo fazendo. Você conseguiu em quanto tempo? É muito gostoso. Segundo a neurociência, quando conseguimos concluir uma etapa de algo, o cérebro libera a dopamina, um neurotransmissor que é liberado quando se atinge um objetivo e provoca a sensação de prazer, aumentando a motivação. Ou seja, exercitar o cérebro é sinônimo de saúde e também pode evitar problemas futuros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 35 milhões de pessoas ao redor do mundo. E no Brasil, em torno de 1 milhão de indivíduos sofrem dessa demência. E ela é caracterizada por perda de memória e alterações comportamentais, de cunho progressivo, sem tratamento eficaz atualmente. Então, o que é importante? A gente prevenir o aparecimento dessa demência através de vários fatores protetores cerebrais, que englobam um estilo de vida saudável, com prática de atividade física regular, com estimulação cognitiva através de leituras. Tem estudos mostrando que quando você tem um estímulo de coisas novas, né, como pintura, línguas, música, atividades que você vai inserir na sua rotina, que não são monótonas, que você está aprendendo algo novo, é melhor para essa prevenção. Se você está meio sedentário com o exercício cerebral, não se preocupe. Nunca é tarde para começar a malhação. Aliar o exercício físico ao estímulo do cérebro certamente te proporcionará excelentes resultados, tanto no corpo quanto na mente.